Que alegria poder contemplar as crianças que têm essa vontade, né, esse compromisso de aprender na palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura em Tiago, no capítulo 5. Carta de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler versos 7 e 8. Amém? A minha versão um pouquinho diferente ali. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Na minha versão diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador se aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Pode estar assentados, irmãos. Nós vamos aí falar alguma coisa a respeito aí dessa carta de Tiago, mas antes disso, eu quero, para dar um direcionamento aqui, aquilo que Deus me colocou no coração para a gente compartilhar nessa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns testemunhos. Nós temos vivido aí, nos últimos tempos, várias epidemias, pandemias, gripes, H1N1, gripe não sei de onde, gripe não sei do que. E temos passado por várias tribulações. Quantos aqui foram acometidos pela Covid? Quantos? Alguns escaparam, graças a Deus. Quantos que foram, quantos conhecidos nossos, pessoas saudáveis, que de repente baixaram num respirador e não voltaram mais. Nós que passamos pela Covid, hoje estamos aqui e de repente a gente até já esqueceu, né? Eu não me esqueci ainda daquela terça-feira que eu acordei com dor de cabeça. Graças a Deus, nunca tenho nenhuma indisposição física. Costumo dizer que eu coloco 4 comprimidos para dor de cabeça na minha mochila de trabalho, e todo começo de ano eu jogo fora aqueles 4 comprimidos e coloco outros 4 no lugar, para andar prevenido. Porque a gente trabalha aí com caminhão, às vezes já passei apuro com a dor de cabeça, às vezes com um Sonrisal, um Epocler. Então sempre tem ali prevenido. Mas daí chega no começo do ano, joga fora aquele e bota outro novo no lugar. Isso é prevenção. Porque às vezes a gente depende muito mais da fé, do que da medicação. Porém, é preciso ter prevenção. Então, quando nós passamos pela Covid, pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a vivenciar um novo momento, assim, uma maneira diferente de analisar o privilégio que nós temos de servir a Deus. Isso que já há muitos anos eu tenho sempre testemunhado. Minha vida ela segue tipo um ciclo de 10 em 10 anos, e sempre na casa do ano 9, Então eu nasci em 69, em 79 eu comecei a conhecer as coisas de Deus, quando os meus pais se converteram. Em 89 eu me casei. Em 99, trabalhando com caminhão, eu passei a noite amarrado no mato, tomado por 2 assaltantes. Tive o privilégio de pregar para eles. Perguntaram se eu estava com medo. Eu falei, medo? Quem tem fé não tem medo. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele está me dando aqui, de eu ter esses minutos para pedir perdão dos meus pecados e saber que eu vou chegar tranquilo na eternidade.
tive a oportunidade de pregar para os ladrões. 1999. 2009, Deus fez um processo, um milagre financeiro na minha vida. 2009. E agora, 2019, eu estou vivendo mais um ciclo de 10 anos. Estou chegando aí ao 5º ano do ciclo dos 10 anos dos 50. E tenho esse privilégio de estar sempre compartilhando com as pessoas que convivem comigo a respeito disso. O presbítero Márcio, na abertura do culto, falou a respeito disso que a gente vive no dia a dia. Todos nós tivemos as nossas tribulações de hoje. Confesso que quando eu olho na escala e está lá meu nome para fazer alguma atividade na igreja, eu já sei. Vai ser um dia de dificuldade. E se olhar aqui no meu WhatsApp, hoje deve ter aí no mínimo 100 mensagens das dificuldades que apareceram durante o dia, mas que Deus vai nos dando graça para a gente ir rompendo de fé em fé. Então passamos pela Covid. Quantos aqui contraíram dengue? Olha aí, ó. Quem não contraiu, permaneça sem contrair, tá? Porque se a Covid foi difícil, a dengue, eu cheguei num grau assim de avaliar a dengue 10 vezes pior. Na dengue, eu confesso que chegou o dia que eu falei, tô pronto. A minha esposa conviveu comigo os meus 10 dias de dengue, não foi fácil não. Tô de 2 em 2 dias no médico fazendo exame e tomando 5 litros de água e soro e aquela coisa ruim. E fazia exame, o negócio ao invés de melhorar, piorava. E daí? Como fazer? Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está dando, a gente pedir perdão dos pecados e partir para a glória. Não é isso? Só que daí o que acontece? Quando chega o momento da dificuldade, o momento da tribulação, qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é de ter medo. Porque o inimigo, a função do inimigo é gerar o medo. E aí, como se livrar desse medo? É isso que nós estamos fazendo todos os dias. Congregando, meditando na palavra, trocando experiências e dizendo um a um daquilo que Deus opera nas nossas vidas. Hoje, dia 6 de junho, fazem 21 dias, sofri uma queda no caminhão. Já tinha caído do caminhão várias vezes, já torci o pé, já vim aqui no culto mancando, e no outro dia fui trabalhar, uma bolsa de sangue na sola do pé, 15 dias. Mas agora, há 21 dias atrás, eu sofri uma queda, que foi assim, algo que eu nem consigo explicar. Parece que eu tive assim uma fração de segundo que sumiu da minha vida. E eu caí sentado no chão de uma altura de 1,10 m mais ou menos. Vai dar mais ou menos isso aqui, né? Talvez aqui assim, até lá. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui em pé, porque o médico me deu atestado de 45 dias, falou que eu não podia sair de casa. Então eu sofri uma queda ali, caí, senti que eu estava vivo. O rapaz que estava trabalhando junto comigo assustou, nem viu eu cair, porque eu também não vi. Aí senti aquele impacto, batia assim a bacia, batia a cabeça meio de leve. Aí estou vivo. Levantei e saí andando. Mas dali uns 40 minutos aquilo começou a puxar, minha perna não estava querendo obedecer. Falei, opa, acho que a coisa está mais complicada do que eu imaginei. Aí catei o carro, vim para casa. Cheguei em casa, eu moro no 4º andar, não tem elevador. Subi gatinhando as escadas. Aí cheguei,
Nilva nem percebeu. Ela estava comentando um assunto lá que eu não me lembro o que era. Aí eu falei para ela, me arruma aí um remédio para dor aí, vou tomar um banho, passar um spray que eu... O que aconteceu? Eu caí do caminhão. Desespero. Aí queria ir no médico já, falei, não, primeiro vamos almoçar. Era meio-dia, falei, primeiro vamos almoçar, depois vamos pro médico. Aí tá, viemos no médico. Chegou lá, fez um raio-x e disse que eu estava com o osso da bacia quebrado. Aí eu pensei, meu Deus, quando eu era criança que eu subia nas árvores, que eu queria quebrar um braço, nunca consegui. E agora, né? Mas tá bom. Mas o que acontece, doutor? Não, isso aqui é o seguinte, não tem cirurgia. Se fosse um braço, engessava e curava, mas isso aqui não tem o que fazer. Tua sorte é que só quebrou, mas não saiu do lugar. Então agora é repouso, 60 dias, você que sabe. Se você ficar de repouso, você vai ter uma vida normal. Se você não fizer repouso, você vai ficar com dor pro resto da vida. Falei, tá repreendido, né? Irmãos, o médico falando, mas não estava acreditando em nada. Falei, mas não é possível um negócio desse, não consigo acreditar. Já passei por tanta coisa, né? Estamos aqui cantando, é Deus que age, né? Na escuridão. Quantas escuridões a gente passa no nosso dia a dia. Quantas coisas que Deus nos livra sem a gente ver. Quantas coisas, em quantos momentos o Senhor está ali dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Tudo bem, me levantei da cadeira, fui ali no mundo cirúrgico, comprei uma muleta, um par de muleta, e fomos embora para casa. Cheguei em casa, falei, e agora para subir essas escadas? Cuidando, né? Não, porque tá quebrado. Se dependendo do jeito que eu fizer, vai desmontar. Aí subi as escadas. Isso era uma quinta-feira, mandei mensagem no grupo aí do conselho, avisei o pessoal, falei, não consigo ir no culto essa semana. Aí tá, o médico me deu uns remédios para dor lá. Tomei o remédio na quinta às 14 horas, na quinta às 23 e na sexta de manhã. Estou ali, fazendo um esforço tremendo para levantar, para ir no banheiro com aquela muleta. Falei, não, mas essa muleta está me atrapalhando. Estou fazendo mais esforço para andar de muleta do que se eu pôr o pé no chão. Aí, e não estava mais sentindo dor. Falei, não tem nada quebrado aqui não. Mas tudo bem, fiquei de repouso ali. Aí na segunda-feira, isso foi na quinta, passou sexta, sábado, domingo. Na segunda de manhã, falei para a Nilva, vamos em outro médico. Aí fomos em outro médico, fez o exame novamente, tirou a radiografia e o médico falou, não estou vendo nada quebrado. Aí a gente tem uma veia, uma artéria, né, que passa ali por perto dos ossos da bacia. Aí esse segundo médico falou, não, essa artéria aqui que está confundindo com uma quebradura, mas não é. Tá bom, não estou sentindo dor, então não é. Mas vamos tirar a prova, vamos fazer uma ressonância. Eu falei, bora fazer uma ressonância. Fui lá. Fiz na segunda-feira, na quarta peguei o resultado. O que acontece? Nós temos ali uns, sei lá, acho que dá uns 200 ossos que a gente tem na bacia, porque é tudo fragmento, é uns pedacinhos que são emendados pelos nervos, ligamentos. Aí, a Nilva não podia ir comigo no médico. Aí falou para a Nayara ir junto, vai junto lá que eu quero saber o que o médico vai falar. Aí a Nayara foi comigo. Chegamos lá. Daí eu li o laudo, né? Porque vem online. Eu li o laudo e percebi que tinha alguma coisa diferente do normal. Aí não era quebradura. Tá bom, chegamos lá no médico. Ele olhou tudo, falou, incrível, né? A gente vai procurar uma coisa e encontra outra. Falou pra mim, você sente alguma dor de alguma coisa? Não. Você trabalha com o quê? Eu falei, eu dirigi caminhão há 25 anos, sentado. Pois é, rapaz. Você tem que falar para tua mãe, quando ela for engravidar, ela tem que tomar bastante ácido fólico, porque você tem uma falha na formação dos ossos que não era nem para você andar.
E realmente, irmãos, lá no final da coluna, a gente tem um encaixe que vai lá na bacia. É algo extraordinário. Olha, Deus perfeito, né? E eu tenho uma má formação desses ossos. Nunca senti uma dor, já caí vários tombos, e agora descobri, de acordo com o médico, que pessoas que têm esse tipo, isso aí ocorreu muito nos anos 60, 70. Para se ter ideia, meu irmão, que é 4 anos e meio mais novo que eu, teve uma dificuldade de coração, que Deus curou ele aos 11 meses de idade. Meu pai e minha mãe se converteram exatamente em cima dessa cura que Deus realizou na vida do meu irmão, que estava internado, e o médico chamou o pai e a mãe e falou: olha, vocês não temos mais o que fazer. Ele muito provavelmente não vai amanhecer vivo. E era aqui o Hospital Bom Jesus, nessa rua aqui, ali na esquina da Manuel Mendes Camargo. O meu pai estava na janela, passou o irmão Oliveira Rodrigues, que era o presbítero que tomava conta da igreja lá, e está desenganado. Meu pai e minha mãe ainda não tinham se convertido. Não, Sebastião, nós vamos orar e Deus vai curar teu menino. E o irmão Oliveira foi embora para o Farol, na época, na maior dificuldade, chegou lá, foi na casa de um por um, não tinha WhatsApp, tá, irmão? Não tinha grupo de WhatsApp, não. Era um dia incomum, não tinha reunião na igreja. Mas ele foi na casa de todos aqueles que ele conseguiu e falou: vamos fazer uma corrente de oração essa noite, vamos levantar um clamor para o filho do Sebastião Alfaiate. E Deus curou meu irmão. Foi algo assim extraordinário. Foi ali que minha mãe se converteu. E meu pai também foi tirado de uma mesa de baralho e de bebedeira para servir a Deus. Então, aí eu começo a analisar. O médico me falando que nos anos 70, 60, 70, houve muito isso. Quando foi no ano 80, minha mãe teve uma menina, que seria minha irmã, Edivânia. Hoje ela estaria com 45 anos, 44 anos. Ela sobreviveu só 4 dias. Ou seja, eu, meu irmão, milagre, minha irmãzinha, com certeza não haveria condições de ter uma vida saudável. E Deus poupou, digamos assim, a minha mãe disso. Até porque tem uma tia que teve também uma menina assim, que sobreviveu durante 11 anos. Muito difícil. Bom, voltando para o meu testemunho, né? Então, o médico deu todo aquele laudo, aquele diagnóstico, mostrou os ossinhos e tal, mostrou uma falha num osso que não foi bem formado, também na minha bacia. E aí me disse que eu não posso cair mais. E eu tive esse motivo de poder mais uma vez entender o cuidado de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês isso, por quê? Porque nem sempre nós conseguimos entender a melhor maneira que existe de podermos agradecer a Deus. Nós nem sempre conseguimos entender a melhor maneira que existe de conseguir estar no propósito de Deus para desviar os nossos pés do caminho do mal. E eu chego à conclusão que na nossa vida nós sempre temos a intenção de viver pedindo. Mas muito antes disso, muito antes da gente ter condições de pedir alguma coisa, a gente está sendo sustentado por Deus para que possamos ser gratos. Porque uma vez sendo gratos, uma vez sabendo agradecer, sabendo valorizar cada dia da nossa vida, assim o Senhor, Ele nos sustenta. Então, qual é a diferença daquele que realmente tem intenção, tem vontade, se esforça em servir a Deus? É entender que a cada amanhecer,
conforme diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E aí, quando nós estamos nesse objetivo de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, por quê? Porque o maior propósito de Deus nas nossas vidas é a nossa salvação, é a eternidade em Cristo, porque nós fomos criados para louvor da sua glória e fomos criados para viver uma eternidade com Ele. Então, quando nós entendemos isso, nós então começamos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí nós conseguimos enxergar os detalhes, os mínimos detalhes daquilo que Deus trabalha a nosso favor, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor. A Bíblia ela é repleta de histórias, de passagens, de pessoas que viveram, que foram semelhantes a nós. Às vezes quando a gente está lendo lá a passagem lá de Elias, que Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover, que Elias desafiou os profetas de Baal e montou o holocausto e veio fogo do céu e queimou tudo e até a água que estava jogada em volta. Aí a gente começa a pensar, puxa vida, como Elias era um homem usado por Deus. Elias era semelhante a nós. Nós temos a mesma condição de sermos usados por Deus da mesma maneira. Só que nem sempre, e na maioria das vezes, nós não estamos dispostos a viver de acordo com o que Elias viveu. Nós não estamos dispostos. Depois chega Eliseu e fala com Elias: eu quero caminhar junto contigo. Elias pergunta: o que você quer de mim? Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha que ousadia. E o que Elias fala para Eliseu? Se você estiver comigo quando Deus me tomar, o seu desejo será cumprido. E foi. Então quando Deus manda a carruagem resgatar Elias, Eliseu fica com a sua capa. E aí a história ela vai sendo recheada de pessoas que tiveram essa experiência. E nós estamos hoje privilegiados em poder também ter essa experiência. Só que para isso precisa de fé. Para isso precisa de experiência, de viver essa experiência com Deus, depende da fé. O texto que nós lemos, o que Tiago está dizendo? Sede vós também, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eu ouço sobre a vinda de Jesus Cristo desde 1979, são 45 anos, agora em agosto vai completar 46, 78, 46, eu passo ali na estrada, ali indo para Goiuerê, do lado do trevo de Farol, tem ali o lugar que a minha mãe foi batizada, eu não me esqueço, eu tinha 8 anos ainda, em agosto de 78, e eu estou ouvindo isso há 45 anos, e graças a Deus que eu estou há 45 anos ouvindo isso, e eu continuo na mesma expectativa. E é incrível que quanto mais o tempo passa, mais desejo a gente tem de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqui as cartas de Tiago tem 108 versículos, 5 capítulos, 108 versículos. Nesses 108 versículos temos 54. É algo interessante, né? Os estudiosos descobrem coisas interessantes para comprovar a perfeição da palavra de Deus. Em 108 versículos temos 54 advertências. Ou seja, exatamente a metade, né? 108 dividido por 2 dá 54. Então Tiago, ele nos adverte 54 vezes a respeito de como nós podemos ter essa fé, de como nós podemos nos policiar, nos cuidar para usufruir de tudo aquilo que está preparado para aqueles que servem a Deus. Aí no capítulo 4,
a partir do verso 13, olha só, foi o que me chamou a atenção a respeito de tudo isso que eu falei para vocês. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, Tiago, ele faz uma explanação do que é a nossa vida. E nós, será que estamos percebendo como que é a nossa vida? Será que nós estamos atentos a entender o propósito de Deus das nossas vidas? Dia desses nós estávamos aqui, acho que foi num culto de sábado, e o meu pai estava num culto lá no quilômetro 128, né, Marcinho? E o Marcinho me mandou uma foto. Você estava lá? Era o culto da colheita. Olha só que maravilha, né? Os cristãos tementes a Deus daquela localidade ali fazem o culto da colheita para agradecer a Deus, para entregar a Deus o seu louvor por tudo aquilo que Deus proporciona. Aí o Marcinho mandou uma foto mostrando meu pai assim, falei assim, e aí eu respondi para ele, graças a Deus pelo exemplo que nós temos de homem cristão, praticante, temente a Deus. Isso é importante demais. Quem sabe você que ainda tem a sua idade tenra, quem sabe você tem os teus filhos pequenos, essas crianças que estiveram aqui agora orando e foram ali para o seu ensinamento. Se ainda Jesus não voltar nos próximos 40 anos, quando você contemplar o teu filho, contemplar teus netos, servindo a Deus, que maravilha, que maravilha. Eu sei que os jovens, né, que estão aí, né, lutando, batalhando por uma faculdade, batalhando por uma carreira, por uma profissão, são cheios de perguntas, são cheios de indagações, são cheios de incertezas, mas uma coisa eu posso garantir: se nós estivermos servindo a Deus e fazendo tudo aquilo conforme é o propósito de Deus nas nossas vidas, acontecem coisas extraordinárias que a gente não consegue explicar. É na família, é na profissão, é na vida financeira, é na vida com Deus, é na vida espiritual. Como que eu me regozijo, né, de ver aquelas pessoas que começaram a congregar conosco aqui nos últimos 13 anos e hoje têm condições de manusear a palavra, pessoas que têm compromisso com o discipulado, pessoas que têm compromisso em aprender a palavra. Isso aí é um legado, isso aí é um patrimônio que Deus proporciona a cada um de nós e que nós, uma vez dando crédito, isso nós levamos pela vida toda. A partir do momento que nós praticamos a palavra, o nosso agir é diferente, nosso palavreado é diferente. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que não condiz com um espírito de cristão. Nessa semana, se não me engano, segunda ou terça-feira, está tendo aí um movimento. Aí o Estado parece que está propondo um movimento aí na educação, alguma coisa na direção da administração da educação. E lá onde eu tenho lá o pátio, lá onde eu guardo os caminhões, é bem do lado do colégio. Aí estava lá um aglomerado lá de alunos e tal. E eu, por acaso, passei a pé no meio. Ah, que tristeza. Jovens, 13, 14, 15 anos. Um vocabulário desprezível. Um vocabulário sem fundamento. Um vocabulário que, conforme disse Paulo, só de pensar a gente já está repugnando. Eu não me esqueço que aos meus 9 anos
foi a última vez que eu falei um palavrão. E o meu pai escutou. Ele não me corrigiu com a vara, não. Ele chegou em mim e falou: meu filho, eu sei que você já ouviu muito isso da minha boca, mas a partir de agora nós servimos a Deus, e Deus não se agrada desse tipo de palavra. Nós precisamos falar só palavra de bênção, palavras de incentivo. Nós não temos necessidade nenhuma de amaldiçoar ninguém, porque a palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. E eu não sei vocês, mas eu já tive tanta experiência de pessoas que me perseguiram, e eu orei tanto pelas pessoas, até que um dia Deus toma conta, ou a pessoa se converte. Então eu sempre tenho esse costume de dizer: se fulano não se converter. Por quê? No dia que eu ouvi pela primeira vez esse último cântico, nós estávamos participando de um seminário lá em Cesário Lange, São Paulo. Fui lá com o pastor Takemi, e toda vez que eu ouço esse cântico, que Deus está agindo, como é que é? Deus trabalha, esse último agora, não vou conseguir falar agora. Nós fomos ministrados a respeito disso. Deus é justo. Hoje nós estamos vivendo aí a época da graça, porque nós temos essa condição de confessar nossos pecados e ter perdão através de Jesus, que é nosso advogado. Mas vai chegar a hora do acerto de contas, e Deus é justo. Deus é justo. Existem pessoas que, ao descorrer o texto bíblico, quando percebe as punições, os castigos que foram lançados sobre o povo, principalmente o povo de Israel, que é o povo da Bíblia, às vezes chega a uma conclusão de que Deus pune, Deus está punindo as pessoas. Não, toda palavra ela é digna de aceitação. Então, nós sabemos muito bem o que é o certo e o que é o errado. E o incrível, que o errado ninguém precisa ensinar. O certo está sempre sendo ensinado, mas nem todos querem aprender. Agora, o errado ninguém ensina. Já vem no nosso DNA o que é errado. Então hoje você passa no meio de um conglomerado de pessoas, quem sabe de jovens e adolescentes, você que tem o seu ouvido cristão, você não consegue discernir as palavras que são ditas lá. Só que aqui, quando nós estamos congregando, nós estamos sendo instruídos para não ser como eles. E nós estamos sendo instruídos para sermos exemplo para eles, para que eles também conheçam a Cristo como nós conhecemos. Mas e daí? Será que nós realmente somos exemplo? Ou participamos da mesma roda? Então, eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês isso. Experiência de vida. Vamos ter esse compromisso com Deus, vamos almejar, vamos ter esse anseio em ter compromisso de vida com Deus. Não sabemos, estamos vendo aí que as profecias se cumprem todos os dias, e sabemos que a vinda do Senhor está próxima, como estava próxima para Tiago. Por quê? Porque Tiago morreu, foi sepultado e está aguardando o dia da sua chamada. Nós estamos vivos, poderemos ser transformados antes da morte, mas o nosso dia está chegando. Não sabemos, conforme diz aí o versículo 14 do capítulo 4, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas
como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Seguindo o texto aí, versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o que nos separa de Deus? O pecado. Então nós temos hoje uma palavra de exortação. Conforme toda a palavra do Senhor, ela nos dá essa exortação, nos traz essa exortação. Então hoje eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, começando por mim, que possamos cada um de nós permanecer firmes nesse propósito de servir ao Senhor, sem jamais dar um passo atrás, seguindo sempre para frente, sempre buscando o alvo, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Muitos serão os dias difíceis, muitos serão os dias em que poderemos estar desanimados, mas nunca podemos estar abatidos. Estaremos cansados, mas não podemos desistir. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Ou será o arrebatamento, ou será a nossa morte nesse plano físico para viver a eternidade com Deus. E detalhe, não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Amém, meus queridos? Que nessa noite nós possamos meditar nisso. Não desista jamais, permaneça firme. Como é bom contar os anos na presença de Deus. Como é gostoso, como é maravilhoso entender o propósito de Deus nas nossas vidas e contar os anos, olhar para trás e ver quantos anos se passaram e nós estamos aqui firmes, permanecendo no caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, é a minha palavra nesta noite, que Deus possa revelar no coração de cada um tudo aquilo que nós precisamos viver no dia a dia e que possamos permanecer firmes no propósito. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento.